Muito bem, amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus os abençoe, que Deus lhes dê muita paz, muita alegria. Eu quero deixar nessa noite um versículo da palavra de Deus que se encontra em Ezequiel 37. Deus colocou no meu coração para me trazer essa palavra ao seu coração. Ezequiel 37, nós vamos ler Ezequiel capítulo 37, versículo 11, 12, 13 e 14. Amém? Por quê? Porque Deus quer falar nesses versículos. O título é A Visão de um Vale de Ossos Secos. E diz assim a palavra do Senhor: Então disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que, dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós porei na terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e fiz, diz o Senhor. Amém? Queridos, você pode ver que a palavra de Deus, ela realmente é algo maravilhoso. Então nós vemos aqui o quê? Esta palavra, ela está falando com toda a igreja, com todos os irmãos, com as irmãs, com o povo em geral, com todas as igrejas, não só com uma igreja, mas aqui o Senhor está falando com a igreja dele, com a noiva, porque não existe várias noivas não, existe uma só noiva na face da terra. Um pouco de cada igreja será arrebatado, um outro pouco, com certeza, não será arrebatado, segundo o que se estima, entende? Então diz assim, irmãos, Ezequiel está falando, Deus está falando, usando Ezequiel, melhor colocando, que o povo de Israel, ele tinha se afastado dos caminhos do Senhor, tinha deixado o caminho de Deus. E quando o povo de Israel deixava o caminho de Deus, ele simplesmente, ele começava a ter problema, começava a perder a proteção de Deus, começava a perecer diante dos seus obstáculos. E qual era o maior obstáculo de Israel? Eram os povos inimigos de Israel, que vinham guerrear contra ele. Quando eles sabiam, porque eles mandavam informantes, mandavam espiar Israel para saber como é que eles estavam. O povo como se comportava, se orava, se tinham deuses, imagem, porque eles sabiam, o povo, meus irmãos, preste atenção, que eu vou dizer uma coisa certa. O povo inimigo, como uma estratégia de guerra, ele estudava aquele país. Todo ataque a um país, você não vai lá e vai mandar soldado para lá com o general, com o coronel, com armamento bélico, você não vai invadir aquele país sem antes descobrir tudo sobre aquele país. Seria uma ignorância. E o povo de Israel não é um povo burro, é um povo inteligente, é um povo de Deus. E qualquer povo faria isso. Quem não fizer isso, certamente terá uma contrarresposta devastadora para você, para este país. Então o que acontece? Os povos inimigos mandavam pessoas para ver. Ele sabia que o povo de Israel não adorava vários deuses. E isso já era um motivo de chamar atenção. O Egito tinha mais de 2.000 deuses lá.
Eles adoravam a todos eles. Era liberdade. Mas ele sabia que Israel só adorava a um só Deus, a um só Senhor. E aí vem o pivô de toda a coisa, amados. Os filisteus adoravam vários deuses. Tinha os deuses principais e outros deuses que eles também cultuavam. Mas eles sabiam que Israel só adorava um só Deus. Então qual foi o ponto estratégico para atacar Israel? Era descobrir o momento em que Israel estava se afastando de Deus. O momento em que Israel não buscava mais a Deus e que o povo começava a se envolver com a idolatria. E é neste momento, exatamente neste momento, amados irmãos, que os inimigos atacavam Israel. Por quê? Porque Deus ficava irado, cruzava os seus braços e dizia: vocês estão adorando outro Deus, vocês me deixaram, então agora vocês vão sofrer as consequências. Foi assim com Nabucodonosor. Deus permitiu e disse que ia entregar eles na mão do Nabucodonosor, da Babilônia. Porque Israel não estava nem aí para os mandamentos de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus, que nós somos povo de Deus, gentis, né? Mas somos um povo de Deus. Então, quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus, nós começamos a perder. Hoje, espiritualmente, né? Nós colocamos o quê? Nosso maior inimigo da igreja na face da terra, para concluir, para não prolongar muito o vídeo, amados. Nosso maior inimigo na face da terra é Satanás. E os seus milhares de anjos, que Lucifer foi expulso do céu, como muitos conhecem, e lançado na terra. E essa legião de demônio combate contra a igreja. E a igreja, que é nós, também temos um outro combate constante, que é o espírito contra a nossa carne. Eles brigam direto, porque a carne quer dominar o espírito, e o espírito tem que dominar a carne, para nós ir morar no céu. Se a carne dominar o espírito, nós desviamos e vamos para o mundo. Perdemos o quê? A proteção de Deus. Neste momento, a nossa própria carne, nosso maior inimigo é a nossa carne. Nossos pensamentos, nossos desejos carnais. Por isso que nós temos que orar constantemente, irmãos. Temos que buscar a Deus constantemente. Então o que acontece? Nós paramos de orar, a carne toma conta do nosso espírito, sufoca a nossa alma, o nosso espírito, e nós começamos a fazer as coisas da carne. E isso nos afasta de Deus, porque nós começamos a pecar, e a Bíblia diz que quando o homem peca, ele faz uma divisão entre ele e Deus. Preste atenção. Então, olha só. Quando nós somos afastados de Deus, nós estamos abrindo uma brecha para o inimigo das nossas almas, que é Satanás, entrar em nossa vida. Primeiramente, ele não vem dizendo: eu estou aqui, que nem o Tarzan batendo, né? Eu estou aqui, não. Ele vem de sapatinho de algodão. Ele vem introduzindo na tua vida coisas que você não fazia, né? Ele vai introduzindo. Quem bebia, começa a beber, um golinho hoje, um golinho amanhã. Quem fumava, começa a fumar, né? Quem adulterava, começa a dar uma paqueradinha hoje, uma paqueradinha amanhã, tá? Começa, entendeu? Dar liberdade. Assim, o diabo começa a minar a sua vida. E não era diferente. Israel, quando deixava os mandamentos de Deus, eles começavam a tomar cerveja, que não era costume da época, né? Começava a fazer coisas erradas, começava a adulterar, e aí o povo se corrompia. Por isso, meus irmãos, que Jesus se preocupou com nós e colocou os pastores para apacentar os seus rebanhos. Jesus deu o exemplo com Pedro. Disse Jesus para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas? 3 vezes ele perguntou. Aí na terceira vez Pedro disse: mas Senhor, tu sabe que eu te amo. Tu sabe que eu te amo, Jesus. Eu te amo de todo o meu coração, Senhor. Tu é o meu Senhor. Então, Pedro, apacenta o meu rebanho. Amém? Então preste atenção. Você que é pastor e ama a obra de Deus, você tem que estar vigiando.
Aqui nessa situação da palavra, para nós não sair fora da palavra muito tempo, Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele estava vendo que Israel não estava obedecendo. Ele falava para um, falava para outro, conversava, mas as pessoas não davam ouvido, amados irmãos. As pessoas não estavam dando ouvido aos mandamentos, ao sacrifício. O profeta dizia, ó, Deus está falando isso, olha, Deus está falando que se o povo não se voltar a Deus, ele vai permitir que vocês sejam escravos, que vocês vão perecer, e assim, e Deus falando, usando Ezequiel. E o povo não estava ouvindo, taparam os ouvidos, por quê? Porque eles justamente deixaram a carne vencer o espírito, né? E o espírito vencido, não tinha como buscar Deus, a carne foi sufocando a fé da pessoa, e ela, né, se apostatou da fé e deixou a palavra de Deus de lado. Não orou mais, não buscou a Deus, não jejuou, não vigiou, e assim ficou. Se apostatou da fé. Isso acontece muito. E então Ezequiel estava numa preocupação, então Deus veio numa visão. Deus toma Ezequiel de uma maneira gloriosa e leva Ezequiel a um vale. Ezequiel se encontra naquele vale. Ele vê o vale repleto de ossos secos, repleto de osso de todo tipo, mas era muito grandíssimo. E um vale, entendeu? Uma parte baixa, tipo o fundo do poço. Simbolicamente, o vale era como se um fundo de poço. Não era lugar alto, lugar plano, lugar bom. Vale, vai fechando, vai afundando. Então Israel, essa visão que Deus deu, era Israel que tinha morrido na fé, que tinha deixado os mandamentos de Deus, não obedecia mais os 10 mandamentos, não obedecia mais às vozes dos profetas. Então o que acontece, meus queridos irmãos? Deus, nesta noite, está me usando para trazer um despertamento para a tua vida, para a minha vida, para a nossa família, para o nosso lar. Nós temos que despertar. Despertar porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Então, nessa visão, focando na visão, Deus fala, Ezequiel, olha para esses ossos. Eles estão sequíssimos. Sequíssimos, ossos seco, ele fica branco, né? Ele fica branco e fica sequíssimo. Seco demais. Então, eram ossos secos. Não tinha carne, não tinha nervo, não tinha pele, não tinha nada. Era ossos, tá? Aí o que ele disse? O que Deus disse para Ezequiel? Ezequiel, porventura, esses ossos podem reviver? Então ele disse, Senhor, tu o sabes. Só tu sabes, Senhor. Lógico, irmãos, que quando Deus fala com nós não podemos sair dando nossa opinião. Ele foi sábio, o Senhor é que sabe, porque o poder não está no homem, não está no pastor, não está no profeta, né? O poder está em Deus. Deus é poderoso. Ele demonstra enviando seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário pelos meus e pelos teus pecados, tá bom? Então ele diz, tu que sabes, Senhor, se o Senhor desejar, isso acontecerá. Então Deus disse, então profetiza sobre esses ossos e diz a eles, né, ossos secos, né? Então ele diz, profetiza sobre esses ossos e disse, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Profetizou. A Bíblia diz aqui, meus irmãos, que então, né, ele profetizou e deu a ordem. E naquele mesmo momento, começou a dar um rebuliço de Deus. Quando o quê? Quando ele determinou a bênção. Que Ezequiel tirou a preocupação
e colocou a confiança em Deus. Você está entendendo? Aí, quando nós confiamos em Deus, nós começamos a vencer as batalhas. Nós começamos a ser abençoados. Nós começamos... Oxe, oh glória! Nós começamos a ser abençoados. Por quê? Porque nós estamos confiando em Deus. Ezequiel, ele confia em Deus e começa a profetizar. Rapidamente, os ossos começaram a redemoinhar, porque estavam esparramados. Tinha um braço para cá, uma perna para lá, e cada osso era cada pessoa tinha vários ossos. E esses ossos têm que se juntar, é lógico. E cada osso se juntou no seu corpo. Naquele corpo, formou-se os corpos com ossos. Então, em seguida, ele diz, profetiza, né, que haja carne, que haja nervo, e determine, vai determinando Ezequiel, vai determinando. Deus está dando uma orientação para este homem de Deus, para ele determinar a bênção, determinar que vai ter vida, e profetizar que Deus vai fazer. E ele começou a profetizar. E a Bíblia diz que quando ele profetizou, e ele diz, profetiza, profetiza Espírito, o Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 cantos, né, dos 4 ventos, o Espírito e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me mandou, como ele me ordenou. E então o Espírito entrou neles, e aqueles ossos criaram carne, criaram nervo, e criaram pele. Tudo se formou, e as pessoas estavam tudo de em pé. Era um exército numeroso e enorme. E o que aconteceu? Ele soprou o espírito de vida. Ele profetizou o espírito de vida sobre aquelas pessoas, e eles enviveceram, receberam a vida e se tiveram vida. Houve algo tremendo de Deus. Então veja, meus irmãos, ele profetizou para Israel. E Israel se voltou a Deus. E Deus fez uma grande obra de novo com Israel. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor manda eu profetizar sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar. Porque essa vida difícil que você está levando, você está numa situação financeira difícil, você está numa situação de enfermidade, você está com problema conjugal, você está com problemas, né, diversos. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus a vitória na sua vida. Porque o Senhor mandou eu gravar, né, esse vídeo para determinar, porque pessoas que terão acesso a este vídeo serão abençoados. E assim diz o Senhor, que a bênção da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? Então, neste momento, eu quero convidar você, mediante essa palavra que você já viu, que Deus faz do nada fazer tudo, eu quero orar com você. Convido você para pegar um copo d'água, suas fotografias de seus familiares. Quero convidar você para, né, pegar uma peça de roupa que represente a pessoa, algum objeto, alguma coisa, né? Vamos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos clamar ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus vai te dar uma bênção e uma vitória na sua vida. Amém? Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Feche seus olhos agora. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Ó Deus de toda a glória, em nome do teu Filho amado Jesus, repreende, Pai, todo o mal, toda obra maligna, pelo poder do teu sangue, meu Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Senhor, olha, Senhor, esta pessoa que ouviu esta palavra,
esta palavra não é minha. Essa palavra é tua, Senhor. Ezequiel 37, versículo 11, 12, 13 e 14. Mas, Pai, nós se espelhando neste profeta, meu Pai, se espelhando na tua voz, Pai, eu profetizo, Pai, sobre essa vida, prosperidade, saúde, paz, felicidade na vida dessa pessoa. Que essa pessoa, Pai, que está recebendo esta oração, que ouviu esta palavra, Senhor, ela possa ter força para vencer a sua própria carne, para que, Senhor, ela possa se libertar e ser abençoada também. Meu Deus, abençoa essa família, abençoa essa vida conjugal, repreende a fúria de Satanás, queima toda a obra do diabo, tudo aquilo que se levanta contra a nossa vida. Ó Deus, que esse povo abençoado seja mais abençoado ainda. Senhor, que essa pessoa que está, Senhor, numa situação, Senhor, financeira difícil, Senhor, supre suas necessidades. Aquilo que ela te pedir, Senhor, aquilo que ela te pedir, ela receba em nome do Senhor Jesus. Que assim seja e assim será. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê paz, te dê felicidade, que você seja abençoado por Deus, né? E a sua vida seja uma bênção, amém? Então não esqueça de clicar ali no certinho, né? No like, no nosso like aí, do nosso canal. E se puder se inscrever, se de Deus de se inscrever, se inscreva, amém? Você está abençoado em nome de Jesus. Eu determino você abençoado em nome de Jesus. Pegue pode pegar esse copo d'água, né? Que está consagrado a Deus, nosso Senhor, que o Senhor é a água da vida, e você, ao tomar esse copo d'água, você vai ser abençoado por Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, e que essa palavra fale fortemente no seu coração, porque a bênção é tua, e Satanás está repreendido e está debaixo dos seus pés, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu determino em nome de Jesus, e a bênção é tua. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.